Amados, no final do versículo 11 de Mateus 3, João Batista diz que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. A pergunta é, o que é esse batismo com fogo ou no fogo? Né? Algumas pessoas elas advogam que o que João está dizendo é que Jesus batizaria ou daria o Espírito Santo e junto com o Espírito Santo viria o fogo da purificação e que esse fogo é a purificação dos nossos pecados. Então que o homem tem que orar pedindo que o Senhor esse fogo do Espírito para que o Senhor os purifique do pecado. Há outros que acreditam que não, que esse fogo que João está falando é uma referência à condenação eterna, que Jesus batizaria com o Espírito Santo aqueles que nele crescem e que ele condenaria ao fogo eterno aqueles que não crescem. Então, qual é a posição que está certa? Para nós descobrirmos o que um texto quer dizer, nós temos que analisar ele dentro do seu contexto. Nós não podemos pegar o versículo 11, isolar ele de todo o contexto e criar um ensinamento de acordo com aquilo que nós achamos que o texto está dizendo. Isso é algo errado, nós não devemos fazer isso. Nós não devemos pegar um texto, isolar ele do seu contexto e dar uma interpretação ao texto. Não. Nós temos que analisar o texto dentro do seu contexto para que nós possamos descobrir o que é que o autor quer dizer. Sabe, nós não devemos impor o texto às nossas ideias sobre o texto, mas nós somente devemos deixar que o texto fale por nós. E quando nós vamos olhar para Mateus capítulo 3, a gente vai ver que João está pregando o arrependimento de pecados, e pessoal, tanto de Jerusalém como da Judéia, vinham até o Jordão, que era o local onde João Batista estava pregando a palavra, né? E no meio desse povo que estava vindo, que estava se arrependendo dos seus pecados, que João estava batizando, vinha também os fariseus e os saduceus. E quando João vê esses dois grupos, João começa a dizer, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ou então, quando nós vamos analisar o contexto, há dois grupos. Há aqueles que de fato estavam se arrependendo, estavam sendo batizados por João Batista, e tinha os fariseus e os saduceus, que não se arrependiam dos seus pecados e que não eram batizados. E quando a gente consegue ver que tem esses dois grupos e separa assim, arrependidos e pessoas que eram religiosos, como os saduceus, fariseus, a gente já começa a criar um quadro na nossa mente. Aí João Batista começa a dizer, no final do verso 10, ele vai dizer, cortado e lançado ao fogo. Ele está dizendo, vamos ler o versículo todo. E também agora está posto o machado da raiz das árvores, pois toda árvore não produzindo bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Esse fogo aqui, ele é juízo, ele é condenação. A árvore é cortada e jogada e o fogo a queimará. Aí vamos pular para o 12. O 12 diz, cuja a joeira está em sua mão e limpará minuciosamente a sua eira. Recolherá no celeiro o seu trigo, é uma referência aos salvos, que Jesus recolherá os salvos que é no celeiro, mas queimará a palha no fogo inextinguível. O fogo aqui é um fogo que nunca se apaga, é uma referência à condenação eterna. Ou seja, versículo 10, ele está falando de condenação. No versículo 12 também o fogo é condenação. Mas e quando nós chegamos no versículo 10, no versículo 11, porque somente no versículo 11 esse fogo seria purificação? Não tem sentido, não faz lógica, não tem lógica, sabe? Se no versículo 10 é condenação, no versículo 12 é condenação, logicamente no versículo 11 também é condenação. Então, assim, dizer que esse fogo é purificação dos pecados é você tirar esse versículo do todo o contexto e você dá a sua interpretação para ele. Isso é algo totalmente inaceitável, nós não podemos fazer isso. Mas para trazer mais luz sobre esse texto, a gente vai usar mais dois textos que se encontra
no livro de Atos. Olha Atos 1:5. Jesus, depois de Jesus ressurreto, disse assim: porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Vendo que aqui agora tem só um grupo, há só os salvos, há só aquelas pessoas que se arrependeram e creram que Jesus era o Messias. Você vê que ele diz: ele vos batizará com o Espírito Santo. A palavra fogo já não está mais no texto. Então, se fogo era purificação, por que que Lucas não colocou fogo aqui, visto que isso é a purificação? Né? Então, que a gente já vê que, como é só para o discípulo de Cristo, logo não faz sentido ele falar fogo, porque fogo era condenação. Ou então, quando ele diz: e ele vos batizará com o Espírito Santo. Isso acontece em Atos 2. O que acontece em Atos 2? Quando o Espírito Santo desce e línguas é distribuída sobre o povo, eles ficam cheios do Espírito Santo. Ali eles são batizados com o Espírito Santo, eles são selados com o Espírito Santo. Aí vamos para outro texto que a gente vai ver, vai dar mais luz ainda, irmão, é Atos capítulo 11. 10, Cornélio tem a visão de um anjo, e o anjo manda Cornélio e chama Pedro. E Pedro vai e prega para Cornélio. E quando nós chegamos no capítulo 11, Pedro está se explicando porque ele foi na casa de Cornélio, aos judeus. Aí, no versículo 13, ele diz: e ele mostrou-nos como presenciou um anjo em pé em sua casa, que lhe dizia: envia homens a Jope, e chama por Simão, cujo sobrenome é Pedro, o qual te dirá palavras pelas quais serás salvo tu e toda a tua casa. Vendo que Cornélio, por mais no versículo 10 diz que ele era um homem piedoso, que orava e esmolava, ele não era um homem salvo. Vendo que o anjo disse: olha, manda buscar Pedro, porque Pedro vai chegar aqui e vai pregar uma palavra e que tem o poder de salvar você se você depositar nela a sua confiança. Vendo que não há salvação fora do evangelho, né? Mas beleza, vamos para frente. Olha no versículo 15. E quando eu comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles como sobre nós no começo. Pedro disse: quando eu comecei a pregar, meu irmão, o Espírito Santo caiu sobre ele como caiu sobre nós no começo. Quando? Atos capítulo 2. Por que foi em Atos capítulo 2? Como nós podemos saber que foi em Atos capítulo 2? Porque no versículo 16 ele diz: então me lembrei da palavra do Senhor quando ele disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Atos 1:5 diz que os discípulos seriam batizados com o Espírito Santo. Atos 2, então, foi esse batismo com o Espírito Santo. E Atos 11 vai quando o Espírito desce sobre Cornélio e sobre os da sua casa, e eles começam ali a falar em línguas. O que aqui Pedro diz? Eu me lembrei do que o Senhor Jesus disse, que eu me lembrei do que o Senhor Jesus Cristo falou. Eu me lembrei do que aconteceu conosco. Eu me lembrei que João batizava com água, mas o Senhor Jesus Cristo batizava com o Espírito Santo. Ou então, o que é o batismo? Então, o que é batizar com o Espírito Santo e com fogo? O batismo com o Espírito Santo é quando o homem crê, se arrepende dos seus pecados, ele crê em Cristo, ali ele é batizado com o Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo ele começa a habitar no cristão. O cristão ele é regenerado. Ou seja, ali é o batismo, como foi selado. Paulo vai dizer que nós fomos batizados em um só corpo e em um só Espírito, em 1 Coríntios capítulo 12. Sabe? Então, o que é batismo com o Espírito Santo? É você fazer parte do corpo de Cristo, é você ser emergido no Espírito Santo. E o que é ser batizado com fogo lá de Mateus 3? Mateus 3, condenação eterna. Ou seja, ele batizará com o Espírito Santo os que creem, e aqueles que não creem, que sobre eles permanece a ira de Deus, esses serão condenados por toda a eternidade. A pergunta é: qual é o fogo que você está pedindo para que Deus batize você com fogo? Cuidado, porque esse fogo é um fogo de condenação eterna. Sabe? Nós não devemos acreditar em tudo que se diz,
Nós temos que analisar as Escrituras e ver que aquilo que se diz tem fundamento bíblico, tem fundamento teológico. Sabe? Nós não devemos acreditar em tudo sem antes analisar as Escrituras. Ela é a autoridade da igreja. Toda a Escritura ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino. Toda doutrina tem que sair dela, tem que emanar dela. Então, quando eu olho para o texto de Mateus 3 e comparo com Atos, eu vejo que batismo com o Espírito Santo é o quê? É regeneração. Cornélio foi regenerado, Cornélio foi batizado no Espírito Santo, com o Espírito Santo e com fogo, condenação aos ímpios por toda a eternidade.